Pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Investidor Sincero. Eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês HSML11, HS e MOLs. Bom, quero conversar com vocês se vale ou não a pena ter na carteira, quero falar com vocês o que eu acho do fundo, quero fazer um comparativo breve com outros fundos de shopping, quero explicar para vocês porque eu coloquei ele na carteira pública de investimentos do canal, quero falar se está caro ou se não está, vamos falar sobre alavancagem, sobre futuro, sobre passado e sobre gestão. Mas antes de qualquer coisa eu preciso pedir para vocês. Deixa um like aí no vídeo, fortalece a gente fazendo um favor, só isso, não precisa fazer mais nada, só deixa um like, vai lá, custa nada, vai lá, rapidão. Sério, rapidão, vai lá. Isso dito, lembre-se, não é recomendação de compra ou de venda, beleza? Vamos falar. Bom, começando com o FII, tá? Mínima das últimas 52 semanas foi R$ 73. Para você que comprou ele abaixo de 75, parabéns, tá? Parabéns mesmo. Máxima foi 95. Para você que comprou aí acima de 95, sinto muito, tá bom? Acho que você não pagou tão caro assim, mas sim, eu prefiro ele abaixo de 90, sendo bem sincero aqui já adiantando o que é um preço-alvo para mim. Yield dele a 9%, não gosto, acho que devia estar em 8%, acho que ele está começando a querer queimar caixa para manter acima de 70 centavos a distribuição, para não pegar mal, né, porque já tem bastante coisa pegando mal no fundo. Está subindo 15% esse ano, tem aí praticamente 192 mil cotistas, tá? Uma liquidez média diária boa aí, de mais de 7 milhões, quase 8 milhões, e tem uma posiçãozinha ali de 1,2% no IFIX. Você nota que já é um fundo bem grande, tá? Falando aqui sobre tamanho do fundo, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, o patrimônio do fundo. Tá aqui, o patrimônio do fundo, a gente está falando de um fundo de 2 bilhões e 200, tá? Ele tem um passivo, tá? Tem um passivão aí, acho que é coisa de 500 milhões, 600 milhões, aqui tem um baita passivo, e esse passivo é corrigido por CDI mais alguma coisa, então ele realmente precisa acabar emitindo alguma coisa para quitar essa conta aí, pelo amor de Deus, né? Mas vamos conversar um pouco sobre o fundo. Tô aqui na página da gestora, vou aqui em central de resultados, tá? Pegar o relatório gerencial de abril para a gente dar uma olhada junto e ir conversando sobre o fundo. Esse shopping aqui eu conheço, tá? Eu realmente conheço, é um shopping bastante frequentado dessa cidade. E vamos conversar aqui um pouquinho. Tem bastante coisa aqui que é repeteco, mas vamos às coisas importantes, tá? Subir um pouquinho aqui para falar para vocês. Coisas que eu não gosto nesse fundo. Taxa de administração até 1,13%, até aí ok. Taxa de performance 20% do que excedeu o benchmark. Nossa, isso aqui me dói na alma, gente. Sendo bem sincero, todos os fundos de shopping tem umas taxas assim absurdas que me incomodam demais, mas essa aqui me incomoda muito. 6% IPCA ao ano, tá bom? Então, me desagrada demais, tá? Não gosto de taxas de performance. Aí PF, tá? Pessoa física. Tem aqui as padrão de fundo, nada demais aqui para falar com vocês. E agora a gente vai começar a conversar sobre o fundo, tá? Por que eu acho esse um bom fundo? E por que eu acho ele, na minha opinião, um dos melhores fundos de shopping da bolsa? Porque na maioria dos fundos, eles fazem o quê? Eles compram o shopping, tá? Eles compram um pedacinho do shopping, digamos assim, e eles são um passivo, assim, sabe? Eles são um gestor passivo, eles só participam ali, tem uma participação no lucro e tal. Já o HSML, não, ele compra a maior parte do shopping e ele se torna literalmente o administrador do shopping. Ah, mas é ruim quando ele não é administrador? Não, os shoppings têm administradores excelentes, né? Pode ter ou pode não ter. Mas quando o fundo também é o administrador do shopping, você concorda que o fundo vai estar completamente alinhado ao shopping? Ou seja, o shopping vai fazer tudo que o fundo precisar que o shopping faça? Mesmo que isso não seja tão bom assim no primeiro momento, para o fundo no futuro isso vai ser excelente, é mais ou menos assim que o HSML funciona. Outros fundos, teve até uma votação, se não me engano, do HGBS, se não me engano, para tornar o fundo mais ou menos assim, sabe? Então ele HSMizou o fundo. E tem um outro também da Pátria que está querendo começar a fazer isso, mas quem faz há mais tempo tem mais expertise e tem vantagem. E o HSML foi o primeiro FII da Bolsa a fazer isso em shopping, tá? Isso aqui para mim já dá uma vantagem competitiva a ele muito grande. Falando um pouquinho agora dos valores, alguns cresceram, outros diminuíram em vendas brutas no geral. Ele queimou um pouquinho de caixa para distribuir. Tá aqui falando dos shoppings, tá?
quero aqui falar um pouquinho com vocês. Ele tá com um passivo, tá? Ele tem um baita passivo, tá pagando a conta de alavancagem que ele fez lá atrás. Ele fez muita alavancagem, ele comeu bola, então lamento. E eu espero que ele continue bem, que ele continue pagando ok, para ele poder subir um pouquinho o valor patrimonial, no caso, subir a cota perante o valor patrimonial, para ele poder emitir. Aí ele fazendo uma emissão, ele acaba quitando essa dívida que tanto incomoda, beleza? Temos aqui uns KPIs também, eu não vou passar um por um com vocês, tá? Fato que vocês precisam entender sobre shopping no Brasil, tá? Agora falando do geral de shopping no Brasil. Shopping no mundo é uma coisa que é meio decadente, sabe? Tipo, as pessoas vão, mas não vão tanto e tal. Lá, tipo, existe a cultura do cinema de rua, que não tem. Então, aqui pra você ter que ir no cinema, você acaba indo num shopping. Shopping é um lugar muito legal porque acaba juntando muitos restaurantes e tem a questão da segurança, tá? Quanto mais a rua lá fora se torna um lugar perigoso, com mendigo, com coisas que você não gostaria de ver e tal, as pessoas acabam se escondendo no shopping, porque o shopping tem estacionamento, que é uma grande fonte de lucro do shopping, inclusive eles cobram mega caro, o que me incomoda até, mas tem estacionamento. Shopping tem uma política de você fazer, você pagar 13º, você pagar uma participação dos lucros da loja, então tem umas políticas meio cruéis com as lojas, mas todos fazem, então acaba sendo vantajoso para o shopping. Então o shopping lucra com isso, lucra com 13º, lucra com estacionamento, lucra com cinema, e a vantagem do shopping é que tá tudo ali junto, tá? As pessoas conseguem fazer andando com segurança. Segurança é a palavra que pega aí, tá, gente? Todo mundo falou, shopping vai acabar depois da pandemia. E não, você vai no shopping, eles estão lotados, é impressionante. Principalmente assim, sexta, sábado e domingo, né? Temos aqui as participações por região, tá bom? Temos aqui as participações dele, né? Os shoppings que ele tem participação. Temos aqui algumas fotos falando sobre um por um. Você pode notar, né? ABL total, participação do fundo, você vê que esse aqui ele tem 50%, tem 100%, esse ele tem 96%, esse aqui ele tem mais da metade, então já deixa ele ser o maioritário, 75%, só o Pátio Ciané, né, que ele tem só 24%. Mas, isso dito, dando todas no geral, assim, ele é o mais premium do setor, ele é o que mais tem os melhores ativos? Não. Ele é o que tem a melhor carteira de shoppings, ele tem a maior carteira de shoppings, ele tem maior diversificação? Também não. Ele é o que tem a menor dívida? Também não. Mas na minha opinião ele é um dos melhores justamente pelo fato dele mandar nos ativos, tá? Isso me agrada muito. E, óbvio, preço importa, tá bom? Ele está muito descontado. A gente está falando aqui, ó, ele está com um PVP de 0,887. Acho que, assim, levando em conta o passivo que ele tem, o PVP estaria em 0,92, 0,93 mais ou menos. Mas mesmo assim, está descontado. Na minha opinião, está descontado, está com um valorzinho em caixa. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês sobre ele. Dividendos, tá, para o futuro. Acredito que ele vai ser um fundo que vai pagar ali entre 65 e 70 centavos de dividendos por mês, custando cerca de R$90, tá bom? Acho que R$90 é o preço dele. Eu gostaria, para mim, preço-alvo dele é abaixo de 90, tá? Qualquer valor abaixo de 90, com os ativos que ele tem na carteira, pagando as contas, ele é um bom investimento. Se a conta começar a ficar muito triste, que a Selic já está muito alta, ele não conseguir pagar, ele fazer uma emissão muito abaixo do VP, assim, muito abaixo, tipo 0,8 do VP, aí eu já começo a olhar ele com outros olhos, né? Mas isso dito, é o que eu tinha para falar para vocês. Só me conta nos comentários se você tem HSML ou qual é o seu FII favorito de shopping, tá? E não esquece de dar um like no vídeo. Vejo vocês amanhã. Valeu, falou, até mais.